vezes é um bocado difícil e percebo a opinião das pessoas em dizer que não gostam de trabalhar com o público por ser muito complexo, mas eu gosto, é uma coisa que a mim me cativa. Quando eu digo bom dia, as pessoas não respondem. Digo bom dia outra vez porque pensei que a pessoa não ouviu. Diz também que não diz nada em questão. Mas se eu perguntar que se quer saco, responde. Portanto, não há uma falta de comunicação, há só falta de educação. Há próprias firmas que homens, eles próprios lançaram. Portanto, não se pode estar a pensar é só às mulheres, só às mulheres, só às mulheres. Não. Em Portugal, existem várias profissões que, apesar de serem importantes para a sociedade, por vezes são esquecidas. Não são esquecidas no sentido em que as pessoas não se lembram, mas no sentido em que não se lembram da importância que estas têm para a sociedade. Para melhor se entender a realidade destes trabalhadores, entrou-se em contacto com 7 profissionais de 3 áreas distintas. Deixei de estudar, enverdei pelo mundo do trabalho, né? Surgiu esta hipótese de poder vir a ser talhante, como considero isso até uma arte relativamente boa de aprendizagem, opá, e é uma coisa que, pronto, tem futuro, não é? Acabei por dar no ramo. E foi mais ou menos um bocadinho a necessidade de mudar estava um bocadinho farta de fazer o que fazia antes. Já lá estava há 20 anos e quis mudar, pronto, e resultou. Foi para pagar os estudos da faculdade. A razão que me levou a ingressar nesta área é que, quando somos jovens e não temos experiência, por vezes os hipermercados são a fonte mais próxima para ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez e, de certa forma, dão segurança, porque, independentemente de tudo à nossa volta, o supermercado é uma coisa que nunca fecha, porque é um bem essencial e são sempre precisas mais pessoas. Eu quero ingressar noutra área, mas enquanto não abrem vagas para essa mesma área, eu decidi que não queria ficar parada e por isso procurei um emprego e acabei por entrar para a operadora de caixa. Bem, a razão é que a minha profissão era empregada de balcão de pastelaria e senti que com esta idade já era muito peso para mim, muitas horas em pé, e resolvi procurar uma outra opção um pouco mais leve. A razão que me vou ir para esta área é o seguinte: eu tinha uma loja de engomadoria e na altura que eu me pus nesse ramo não tinha muita experiência, mas depois, através de uma senhora, foi-me pedir umas horas e eu fui fazer nos tempos que tinha livres, que não tinha roupa, e comecei naquela senhora. Depois, através daquela senhora, pronto, veio outra, depois veio outra senhora e depois houve uns problemas lá com a moça que eu estava. E eu decidi então, pronto, sair do ferro e arranjei várias casas e continuei assim. E passava então à noite em casa, pronto, as senhoras que eu tinha. E pronto, e assim tornei-me doméstica. Para melhor analisar as 3 áreas, foram recolhidas informações através de um inquérito em que as respostas obtidas foram muito similares por parte dos profissionais das 3 áreas. Na grande maioria, os talhantes afirmaram que a razão principal para terem ingressado na área foi por gosto, sendo que a segunda razão foi a falta de oportunidades. Já no caso das restantes profissões, esta foi a principal razão para terem entrado na área. Cerca de 40% dos operadores de caixa e dos profissionais de limpeza ingressaram nas respectivas áreas por falta de oportunidades. Já os restantes 60% encontram-se divididos por diferentes opções. Não considero que hoje em dia esta profissão atrai maioritariamente trabalhadoras do sexo feminino, porque hoje em dia já tanto trabalham homens como mulheres no supermercado, já repõem homens e mulheres, já são operadores de caixa homens e mulheres, já trabalham numa cafetaria homens e mulheres. Hoje em dia já acho que já atrai ambos os sexos. Sim, de facto atrai mais mulheres, mas é um campo que hoje em dia até há próprias firmas que homens, eles próprios lançaram. Portanto, não se pode estar a pensar é só às mulheres, só às mulheres, só às mulheres. Não. Sem dúvida. Infelizmente é dominado por eles. A mulher sofre nesta área, pode acreditar, porque o machismo ainda existe. Aquela mania que só os homens é que sabem trabalhar nesta área,
só eles é que são os perfeitos a trabalhar nesta área. Entre outras coisas, a mulher ainda sofre, não, aquilo que não sofrem outras, não é? Em outras já está mais envolvida. Agora, nesta área, ainda é muito complicado. Muito complicado de conseguir valer a nossa palavra no meio de pessoas casmurras, que trabalham naquilo, que fazem daquilo a vida há mais de 20, 30 anos e conseguir convencê-los que as coisas evoluíram um bocadinho. Que não é o talho que era há 30, 40 anos atrás. Existe muito mais no talho para além de saber cortar carne. Quando analisados os dados sobre o sexo dos trabalhadores de cada área, foi possível encontrar uma diferença bastante perceptível, pois existem mais de 80% de trabalhadores talhantes do sexo masculino e mais de 80% das pessoas que trabalham como profissionais de limpeza e operadores de caixa são do sexo feminino. Tendo em conta o trabalho que realiza, considera justa a remuneração recebida? Não, e se calhar muito derivado, não ao vencimento base, mas se calhar derivado a outros direitos que o funcionário tem para com a entidade patronal. E acho que, por exemplo, dou-te um exemplo muito vago, estarem a pagar 3,68€ de subsídio de alimentação, acho que é relativamente pouco, porque tu não consegues basicamente comer nenhuma refeição por 3,68€. Num restaurante, neste caso, se tu estiveres a trabalhar longe do teu local de habitação, não é? E em nenhum sítio eu tive grandes... Pá, não tinha basicamente, digo-te uma coisa vaga, um micro-ondas para poder aquecer o comer, entendes? Não tinha. Se calhar nesse aspecto não temos esse tipo de condições para podermos levar comida de casa e podermos aquecer ou podermos fazer o que quer que seja. Não, só que quando a gente pede um certo valor, há pessoas que não dão o devido valor ao esforço que a gente faz. E muitas vezes querem preços muito baixos e mal pagos, e acho que não é o correto. Mas hoje em dia já se vai melhorando um bocadinho. Depende das pessoas que a gente apanha. Umas compreendem, outras não compreendem, umas dão valor e outras não dão, mas acho que não é o correto. Sinceramente, acho super justa e adequada a remuneração que recebemos, tal que se trabalharmos domingos, recebemos por isso, se trabalharmos em horas mais noturnas, recebemos por isso, ou seja, é justo, sim é, porque recebemos consoante os horários que realizamos. Quando questionados sobre a remuneração recebida, a maioria dos trabalhadores das 3 áreas partilham da mesma opinião, considerando que a remuneração recebida não é justa, tal como é possível observar através da elevada percentagem da resposta não em cada gráfico. Já teve de vivenciar algum tipo de situação que tenha sido desconfortável ou desrespeituosa? Uma em específico foram de abordagens de homens bastante mais velhos que acham que nós não estamos ali apenas para realizar o nosso trabalho, também nos querem levar para casa. Não tive assim muitas situações desagradáveis, só há uma situação, mas pela qual eu já conhecia que faziam, tipo, deixarem cair dinheiro e nós apanharmos, porque eles podem fazer uma tentativa de o dinheiro está ali, eles saberem que sim que está, que é para verem se nós podemos ficar com o dinheiro e por exemplo, esconderem lixo em sítios que nós vamos ou não vamos. Mas tudo isso, acho que o fator idade pesou em pensar, isto é tudo rasteiras. Tive uma situação aqui há uns anos em que o patrão deu insolvência e por acaso ficou-me a dever um ordenado. Até hoje também nunca mais o vi, não é? Sendo que na sua área de trabalho é facilmente substituível? Sim, devido ao sistema como está hoje, sim, só que é assim, se eu acreditar naquilo que faço bem, tanto pode vir uma pessoa que faça melhor do que eu ou pior do que eu. Isso depois já fica no critério de quem vai substituir. Sim, sinto que qualquer um de nós é substituível por outro, porque não é preciso um trabalho com uma formação académica, não é preciso um trabalho muito complicado. É preciso uma formação, sim, mas aí de um mês para cada secção, depois de aprendido, qualquer um é substituível, penso eu. Sim, os meus colegas tratam bem do assunto se eu não tiver. Tal como foi possível perceber através das respostas dos entrevistados, as opiniões podem variar bastante, mas através dos gráficos é possível obter um maior esclarecimento em relação à opinião dos trabalhadores em massa. No caso dos talhantes,
a maioria acredita que estes não são facilmente substituíveis na sua área. Já em relação às duas outras profissões, a opinião é diferente, pois tanto a maioria dos operadores de caixa como a maioria dos profissionais de limpeza acreditam que são facilmente substituíveis na sua área. Considera que esteve mais exposto ao perigo do que a restante população nesta pandemia? Eu sempre achei isso. É assim, não é só bombeiros, enfermeiros, médicos e agentes de segurança, não é? De segurança pública que são os da linha da frente. A malta que trabalha em supermercados e afins também é, acho que considero linha da frente porque também lidamos com muita gente e muitas vezes gente que não conhecemos de lado nenhum, não é? Muito mais, porque queira ou não queira, tinha que sair para a rua, tinha que mexer nas coisas que não eram as minhas, de outras pessoas que já mexeram, e sim, sem dúvida que sim. Neste momento estou a trabalhar num pico de pandemia e posso responder esta pergunta dizendo que sim, acho que o vírus, que estamos bastante expostos ao vírus, muito sinceramente, muito mais do que muitas profissões, é muita gente, é muitas coisas a passar, é muito dinheiro, toda a gente, e por isso sim, queria salientar que sinceramente acho que nestes momentos somos das profissões com mais risco, obviamente excluindo todas as profissões da área da saúde. A maioria dos profissionais das três áreas em questão que responderam a este inquérito e que tiveram de trabalhar durante a pandemia consideram que estiveram mais expostos ao perigo do que a restante população. Através destes gráficos e das respectivas informações, é possível chegar à conclusão que, apesar das três áreas serem por vezes esquecidas pela sociedade, estas não deixaram de exercer as suas funções mesmo em tempos de maior exposição ao perigo. Ao fazer esta pergunta, a equipa pretendia perceber se tinha existido alguma mudança por parte do público ao ver estas profissões a trabalhar durante um período de pandemia, sendo que este é considerado perigoso devido à exposição que estes profissionais vivenciam todos os dias. Mas os resultados obtidos mostram que tanto a maioria dos talhantes como a maioria dos operadores de caixa que trabalham diretamente com o público não sentiram maior empatia por parte das pessoas. Já a grande maioria dos profissionais de limpeza que trabalham indiretamente com o público verificaram um aumento da empatia das pessoas pelos mesmos. Para que fosse possível obter respostas em relação ao tema principal da reportagem, foi também feito um inquérito ao público para se perceber se este considera que estas três profissões são ou não desvalorizadas pela sociedade. As respostas obtidas comprovam que mais de metade das pessoas que responderam ao inquérito consideram que as três profissões são realmente desvalorizadas pela sociedade.